You know love may sometimes make you cry, so let the tears go, they will flow away, for you know love will always let you fly. How far a heart can fly away. Amarante, 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 always, always love. Amarante, Amarante. Não é de hoje que muitos seres humanos buscam entender e compreender o mundo no qual cerca. Em tempos antigos, a ideia de se questionar sobre fenômenos inexplicáveis pode ter sido uma das razões para o início do processo da crença humana relacionada à fé. É essencial entendermos que a religião pode ser considerada um conjunto de valores onde pessoas depositam sua fé em um ser metafísico ou em algo considerado divino. Além disso, é, em muitos sentidos, um dos aspectos de maior influência na vida de um indivíduo. Dessa forma, é muito importante para nós falarmos sobre um ser que mudou a história da humanidade, Jesus. Através dos seus conceitos, dos seus ensinamentos, demonstrou para nós um amor puro e incondicional por uma raça, os seres humanos. A força que o ser humano carrega, talvez eu próprio não possa imaginar. Com ela, suas possibilidades, habilidades mentais tão imensas. Nesse sentido, Jesus de Nazaré muito missionou para que cada um comandasse realmente seu destino, evitando que o acaso tomasse rédeas e comandasse sua vida. Ele era enfático e muitas vezes repetia os seus ensinamentos a fim de que fossem entendidos e absorvidos. Ele queria mostrar àqueles que o ouviam que o uso correto de seus pensamentos e de seus sentimentos, eles podiam alcançar na plenitude o que buscavam. Insistia que a cura das doenças físicas e, sobretudo, as espirituais estavam ao alcance de todos, com uma capacidade literalmente intrínseca. Jesus, naturalmente, conseguia passar através de suas palavras o poder de cada um de nós. Inacreditavelmente, esse ser jamais mostrou superioridade ou arrogância. Muito pelo contrário, a humildade e bondade de Jesus naqueles tempos arcaicos fez com que as pessoas ficassem admiradas e ao mesmo tempo desnorteadas. Além disso, a consciência muito elevada deixou ensinamentos que vão além da compreensão humana e por esse motivo ele usou parábolas e mitos para ser melhor compreendido pelo nível de consciência daquelas pessoas naquele período antigo. Assim, através de suas histórias, ele conseguia passar o ensinamento de forma clara, trazendo uma realidade inquestionável. Platão se utilizava do mesmo método para ensinar os jovens atenienses sobre o conceito da vida, sobre o homem. Um exemplo das passagens de Jesus foi: a fé move montanhas. O que está por trás dessa frase? Qual o seu verdadeiro sentido? Ele nos ensinou, através dessa mensagem, que a fé, o fato de você acreditar sem nenhuma dúvida em algo, aquilo acontecerá. O mestre também nos ensina que não podemos duvidar, pois dessa forma impede que nós possamos conseguir o resultado tão almejado. Na passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 36, diz: Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou?
Tem de bom ânimo. Sou eu. Não tenhais medo. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vem. Senhor, salva-me. Homem de pouca fé. Por que duvidaste? Podemos afirmar que Jesus pediu para ele confiar e vir até ele, que assim o mesmo conseguiria andar sobre as águas também. Só que durante a caminhada ele duvidou e sentiu medo e caiu. E então o Mestre Jesus diz que ao duvidar, aquilo se tornou impossível para ele. A lei da atração consiste na fé pura e sem dúvidas, como na passagem que Jesus curou um cego. Ele afirma categoricamente em seguida que foi a fé daquele homem que o curou. O que não entendemos é que, na realidade, Jesus exige a fé em suas palavras para que aconteça um milagre. Um mestre não exige orações imensas, gritarias, somas de dinheiro exorbitante ou teatralizações. Se você acreditar sem nenhuma dúvida, o que pedes, vos serás dado. Jesus, um ser altamente evoluído, sabia do nosso poder e quis nos passar a verdade o tempo todo. E não ser a pessoa que fazia o milagre. Vós sois deuses, como ele dizia, não no sentido egóico de sermos um deus, mas no sentido de que somos fragmentos do todo, consequentemente temos poder, mas infelizmente delegamos nosso poder ao outro por não acreditar. Dessa forma, nos tornamos ovelhas frágeis, sem saber do nosso poder e facilmente manipuláveis. Ademais, o livro de Gênesis menciona, pelo enfoque da física quântica, que o mundo foi criado através do poder do pensamento, com haja luz e houve luz. E o Criador continuou dizendo, haja firmamento no meio das águas, separação entre as águas, e águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Assim, a terra e os mares passarão a existir. Podemos afirmar que o ser humano tem cérebro, mente, pensamentos e sentimentos. Dessa forma, podemos pensar, focar a atenção e, com nossos pensamentos, perceber, acreditar e sentir, assim como o Criador fez para criar o mundo. Nós também, como co-criadores ou semideuses, podemos criar nossa própria realidade. Poderíamos emitir vibrações e, se essas estiverem harmonicamente direcionadas, podemos materializar. Temos que aprender a nos fundir com a energia universal. A Bíblia, a fonte cristã por excelência, tornou-se um livro de complexa compreensão, uma vez que muitos não sabem manuseá-la, têm dificuldades de entendê-la. Esses problemas estão enraizados na cultura de ensino religioso de países cristãos, que se aplicaram em ensinar a doutrina de suas igrejas em detrimento de uma aproximação séria à Bíblia. Como afirmou Jerônimo, o grande tradutor cristão do século IV, abre aspas, a ignorância das escrituras é ignorância sobre o próprio Cristo, fecha aspas. Argumentos como isso já está cientificamente comprovado ou está escrito na Bíblia limitam a oportunidade de pensar, analisar e relacionar informações. Formar conhecimento independe da leitura de alguns livros ou da aceitação de teorias estabelecidas. É um processo educativo lento, no qual aprendemos a fazer perguntas a nós mesmos e à realidade. E isso é um ponto que vale a pena se destacar. Devemos aprender a ler a Bíblia da forma certa, para compreendermos o que de fato está sendo nos passado.
Costumeiramente, quando se apresenta uma nova interpretação sobre Jesus, uma visão diferente da comumente conhecida, a inovação torna-se escândalo. Violar conceitos estabelecidos há milênios é tarefa árdua, pois é como se a sombra de um castigo divino pairasse sobre aqueles que questionam quando entram em contato com novas proposições. Muitos religiosos começam a duvidar de algumas assertivas de suas religiões. Tende-se a fingir que não percebem as contradições que brotam em suas consciências. Adentrar temas provocados pela dúvida assusta. A suposição de que há uma só verdade, uma só resposta, apenas uma interpretação, empobrece qualquer estudo. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. João capítulo 14, versículo 12 a 14. E mais uma vez, o Mestre nos mostrando que não somos inferiores e que somos capazes de realizar o que seria considerado milagre. Nós somos partes de Deus, somos todos um, e nesse momento estamos como humanos, mas continuamos sendo parte de todo. Jesus não veio com o intuito de criar uma religião, de ser exaltado e adorado, muito pelo contrário. Pelo seu nível de evolução, isso não era interessante para ele. Ele veio para nos mostrar o caminho. Somos nós que criamos as religiões. Somos nós que dividimos e segregamos. Nós que temos preconceito com o outro por não seguir a mesma religião que a nossa. Por isso é infundado o preconceito. Será que Jesus julgaria? Bastaria apenas um mandamento entre os 10 para sermos felizes e vivemos em paz. Ama o próximo como a ti mesmo. Com isso, muitas das misérias da vida humana já seriam curadas. Cada um determina qual caminho mais ressoa com seu coração e com suas crenças. O mal do ser humano é julgar o outro sem nem ao menos conhecer seu caminho. Com sua visão torpe e pequena, já considera aquele ou essa como uma religião que não segue o verdadeiro Deus. Deus, a fonte primária, é uno com tudo e todos é absoluto. Portanto, se alguém segue um caminho diferente, mas com um propósito bom e elevado e está vibrando amor e luz no caminho que Mestre Jesus pregava, essa pessoa estaria errada? Apenas por seguir outro caminho, mas com o mesmo objetivo? É algo que podemos refletir. Há muitas moradas na casa de meu Pai, Jesus. Seria muitos caminhos para chegar até Ele? Na verdade, é possível que Deus esteja dentro de todos nós, no sangue, nos órgãos, em toda a nossa composição. Fomos criados por Ele. Logo, basta silenciar em você mesmo para se conectar. Você não precisa ir a algum lugar ou fazer determinada coisa. Mas é claro, sendo esse um desejo de participar, vá, pois Ele estará com você também. Jesus sempre esteve no mundo, misturado a toda sorte de indivíduos, sem temer as consequências ou os olhares preconceituosos, totalmente independente das aparências sociais, jamais dividindo as pessoas entre salvas e não salvas, puras ou impuras. Para ele, o que interessava não era o rígido moralismo, tão presente nas interpretações religiosas. Jamais pregou o celibato ou considerou o casamento e relação sexual impuras, ou aladiou o que vegetarianos estavam mais salvos que carnívoros. A Jesus interessava a liberdade do homem e não o seu aprisionamento a regras, leis e prescrições. Um exemplo disso é a questão da sexualidade do indivíduo. É lamentável ver pessoas direcionando o destino das outras ao inferno por sua escolha amorosa. Jesus, sendo um ser de pura luz e amor, advindo do todo, que é a perfeição divina, será mesmo que ele teria tal preconceito? Podemos perguntar a nós mesmos agora, ouvindo nosso coração, silenciando tudo o que acreditamos, deixando o ego e conceitos humanos irem embora. Esse ser que marcou a história da humanidade pelo seu amor e carinho transcendental, ele condenaria mesmo um irmão, um filho, seu ao inferno somente por amar alguém do mesmo sexo? Será que faria algum sentido, sendo Jesus quem é, por mais que esteja na Bíblia? É aí que entra a importância de sabermos ler, interpretar e conhecer de verdade quem foi Jesus. O mandamento, não julgais para seres julgados. Eu lhe pergunto,
Como Jesus julgaria? Porque achamos que temos esse direito, não somente a respeito da opção sexual de cada um, mas em um contexto mais abrangente. Como definir o certo e o errado a partir da nossa percepção e julgamento? Nós, como humanos, temos muito que melhorar, pois facilmente caímos nesses erros. É assim que aprendemos, faz parte, mas vale a pena tentar sempre repensar a respeito de nossos preconceitos. A força de Jesus era um atributo próprio, muitíssimo perigoso. Seus opositores se indagavam de onde ele nutre essa autoridade, qual o objetivo de seu esforço, até onde esse sentimento de fraternidade é uma falácia, qual sua necessidade para se expor desse modo. Para Jesus, não era a verdadeira crença de que, por meio de sacrifícios, estaremos mais próximos de Deus, ou que o ato de se afastar dos pecadores nos faz mais puros. Antes, interessava-lhe a pregação de que, independentemente do esforço humano, já existia a misericórdia de Deus para todos. Abre aspas. Aconteceu que, ao passar num sábado pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminhos arrancando as espigas. Fecha aspas. Por que faziam o que era proibido no sábado? Shabbat, dia de descanso pleno, observado rigorosamente por todo o povo. A Jesus interessava questionar abertamente as regras. Quando questioná-las, significava conferir liberdade em vez de obediência cega. Deus seria este juiz a aplicar seus próprios códigos com inclemência, exigência, obrigatoriedade e rigidez? Não seria tudo isso uma interpretação humana sobre a lei de Deus? Consequentemente, Jesus separou a lei de Deus e a interpretação da lei de Deus. Desse modo, Jesus entendia que a compreensão do que é permitido ou proibido era superficial e o ser humano, na maioria das vezes, utilizava-se da lei para se esconder, manipulando as interpretações e enganando a si mesmo. A acumulação colossal de leis permitia que os estudiosos controlassem o povo consoante seus interesses e impediam o livre desenvolvimento das pessoas por meio da espontânea liberdade. A observância da lei ou sua desobediência era por si taxativa para se considerar-se alguém salvo ou perdido. Na realidade, valorizava-se mais a lei do que o ser humano ou até mesmo do que Deus. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa, direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria teu reino de unidade agora. Que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto ao nosso desejo, assim como em todas as ondas de luz e em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões, que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo de onde cresçam todas as nossas ações. Amém. Assim seja.